Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta segunda-feira, 4 de julho. Para você que nos acompanha em todo o país e também os nossos países vizinhos, pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, pela Blue TV, você também tem a programação do Canal do Boi, pelo Facebook, que é do Canal do Boi, né, da nossa emissora, e também todas as páginas que compartilham o Agricultura BR, sempre agradeço a todos, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, agenda de leilões, oportunidades de negócios, aquilo que é importante para o produtor rural, está lá, inclusive a programação ao vivo do Canal do Boi e do Agro Canal. Se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela Neo TV, sejam todos bem-vindos, que bom tê-los por aqui. E olha, eu começo essa edição de Agricultura BR falando a respeito de dólar. Vamos falar sobre a moeda norte-americana, em especial sobre como ela está operando. Hoje é um dia diferente, já que é feriado nos Estados Unidos, então não temos a referência internacional. Ainda assim, temos os efeitos domésticos sobre a moeda aqui nos Estados Unidos, que há pouco vinha com ligeira queda. É o que você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. Temos aqui dólar comercial negociado a R$ 5,29 mais 4. A queda para a moeda agora é de 0,5%. São os números que eu trago aqui em relação ao dólar. Vou falar também daqui a pouco sobre os fundamentos das commodities agrícolas, principalmente soja e milho, mas antes vamos falar um pouco mais sobre economia, porque algumas situações que ainda seguem sendo criadas junto à Rússia, inclusive aquela denominação de teto a ser pago pelo petróleo russo, pelo barril, que o Ocidente quer pagar à Rússia e que pode não pagar, e se a Rússia não aceitar, isso pode representar uma retirada de uns 3 milhões de barris do mundo, e aí são novas altas para o petróleo que pode significar, isso deixa o mercado nervoso, essas possibilidades. Para falar a respeito deste assunto e também sobre os recursos do Plano Safra via Banco do Brasil, eu converso agora ao vivo com Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o que nós temos hoje é uma grande oscilação para o dólar frente ao real. Lembrando que pela manhã o dólar abriu em alta, chegou a passar de R$ 5,33, foi a R$ 5,33 mais 40, em seguida cedeu, voltou a subir novamente e agora está em queda de mais de 0,5%. Corrigindo, os últimos negócios, Fabiano, perdem mais de 0,5% o dólar frente ao real. A R$ 5,29 mais 20, ou seja, ainda mantém a faixa de 5,29, a queda agora é de 0,54%. O mercado se move rapidamente. E por que isso está ocorrendo? Bom, o dólar tende a um movimento de baixa nesse dia em que não há, você falou muito bem, negócios no mercado americano, porque lá é feriado, o dia da independência, 4 de julho nos Estados Unidos. Agora, há negociações em outras bolsas do mundo e há negociações no sistema eletrônico, né? Bom, além do cenário externo, que influencia a negociação com o câmbio, né? E que traz o dólar agora perto da estabilidade, considerando como referência o dólar index. Vamos lembrar, o dólar index está próximo aí de 105 mil pontos, tem uma leve alta de 0,04%, ou seja, o índice dólar mostra que o dólar tem uma valorização, mesmo que leve frente a outras moedas do mundo, as moedas mais fortes, como o dólar canadense, como o euro, como também o iene japonês, como também moedas, né, que são como a libra, pesadas no mundo, nós chamamos de moedas pesadas, moedas fortes, na verdade. O que ocorre é que o dólar se mantém em valorização, mas aqui, neste momento, recua. Recua porque há falta de operação nos Estados Unidos e isso traz alguma oscilação. Agora, as negociações políticas que ocorrem em Brasília continuam sendo monitoradas pelos agentes financeiros, mesmo sem a referência do mercado americano. Por exemplo, esse projeto de emenda constitucional que concede aí benefícios para atenuar caminhoneiros, melhora os benefícios para a população como um todo, cujas despesas somam aí 41 bilhões de reais, preocupam quem opera, os operadores do mercado financeiro. E por quê? Porque os gastos do governo começam a se mostrar muito acima do que a princípio se esperava. O governo alega uma situação de emergência, situação complicada, portanto, quer aprovar rapidamente na Câmara esse pacote que já está sendo chamado de pacote de bondades
por alguns veículos de comunicação. Agora, lá fora, o que ocorre é o seguinte, uma alta acentuada para o petróleo. E por que o petróleo sobe? O petróleo sobe, entre outros motivos, por conta ainda de dúvidas em relação ao fornecimento russo. Mas mais do que isso, ele avança porque há dúvidas sobre a capacidade de oferta dos países exportadores de petróleo. Se propuseram a exportar mais e aumentar a produção, mas há um sentimento no mercado de que o petróleo enfrenta problemas de fornecimento com a queda de produção tanto na Líbia e Equador e com dúvidas sobre a real capacidade da OPEP, essa organização que reúne os países exportadores de cumprir aquela meta de produção global. Isso é destaque nos principais jornais de hoje, inclusive agora há pouco, pela manhã, havia informações de que petróleo seria, vamos dizer, muito difícil atender à promessa que os países exportadores fizeram. Mais do que isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve viajar à Arábia Saudita para tentar convencer os árabes a aumentar a produção de petróleo, aumentar a oferta mundial de petróleo. Enquanto isso não ocorre, petróleo tipo Brent operava agora há pouco perto de 114 dólares o barril, neste momento a 113 dólares e 77 centos o barril, tem uma alta de 1,91%. Esse valor é o petróleo negociado para setembro, ou seja, mercado futuro já sinaliza preços mais altos para o petróleo lá na frente. Petróleo WTI também acima de 110 dólares o barril, sobe agora 1,84%. Ou seja, há preocupação com a alta dos preços da energia para o segundo semestre, a julgar por esses números. Enquanto isso, aqui no Brasil, o produtor rural vai tentando contornar as dificuldades, esperando que o Banco do Brasil cumpra o que anunciou no lançamento do Plano Safra. O Banco do Brasil anunciou a oferta em crédito rural para o agronegócio como um todo em 200 bilhões de reais. Bom, o anúncio do novo Plano Safra, que ocorreu na semana passada, ocorreu agora logo no início do mês, mostra que o líder histórico no mercado de crédito rural, que é o Banco do Brasil, vai destinar agora, para a safra 2022-2023, 200 bilhões de reais para produtores. Esse montante, para se ter uma ideia, é 48% superior ao que o Banco do Brasil ofertou ao mercado no último Plano Safra, E é um novo recorde de oferta de dinheiro. Bom, a próxima safra 2022-2023 conta com esse dinheiro, mas vale lembrar que na safra passada o Banco do Brasil já concedia mais de 153 bilhões de reais, uma cifra que já era 34% superior ao Plano Safra que antecedeu aí 2021-2022, Na temporada agora 2021-2022, os produtores contrataram no Banco do Brasil mais de 580 mil operações, sendo 55% delas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o objetivo do governo. É esperar que o Banco do Brasil consiga aí dar escoamento a esse dinheiro. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Puga Júnior. Uma ótima tarde a você. Ele volta na terceira edição do Agricultura BR, às 16 horas, no horário de Brasília. Olha, por aqui o Agricultura BR já trouxe destaque para você. Hoje é feriado nos Estados Unidos, data muito efusiva para os norte-americanos, dia da independência, 4 de julho, então não tem as referências de negócios na Bolsa de Chicago, por exemplo. Você fica agora com as cotações de mercado da última sexta-feira. A Agricultura BR agora traz para você informações, primeiramente a respeito de mercado de soja. Hoje é um dia que o mercado não tem a referência internacional, um dia de poucos negócios. Mas tivemos uma semana, a última semana, no qual houve a confirmação de uma área menor do que aquela que se esperava com soja nos Estados Unidos, apesar de termos ainda outros levantamentos que vão confirmar ou não que essa área foi reduzida, e muita atenção para o clima norte-americano, também em torno do que ocorre com a demanda chinesa
entre outras questões. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com o Cristiano Palavro, que participa do programa conosco. Ele que é analista da Pátria Agronegócios, está ao vivo com a gente. Cristiano, olha, foi uma semana de muita pressão negativa, essa última semana, sobre os negócios com soja. Como que você define esses 3 dias finais e por que um relatório teoricamente positivo não gerou uma movimentação de alta para mercado, ou pelo menos de estabilidade com soja em Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado pelo convite novamente. Realmente tivemos uma semana em que, antes da divulgação do relatório do USDA, o mercado da soja vinha se recuperando do tombo da semana anterior, e depois da divulgação do relatório, na quinta-feira, principalmente na sexta, a gente teve um tombo bastante grande nas cotações lá em Chicago, que praticamente zeraram todos os ganhos que vinham sendo observados nos dias anteriores. Essa movimentação negativa, ela se dá primeiramente pela notícia, né, da realização de um relatório extra, né, no mês de agosto, um novo levantamento sobre as condições, principalmente em Minnesota e nas Dakotas, onde o plantio ainda não tinha sido finalizado e que pode trazer essa área plantada um pouco superior à projeção de quinta-feira, mas o mercado segue sobre a atenção, principalmente pelo lado da demanda. Realmente, cada vez maior o risco de uma desaceleração das principais economias globais. Isso já vem acontecendo na China. Nos Estados Unidos, apesar de dados ainda mais sólidos em relação à economia, já há uma grande preocupação com uma possível recessão técnica já nesse segundo trimestre do ano, recessão técnica que seria configurada aí por 2 trimestres seguidos de queda no PIB, né, frente aos períodos anteriores, mas é essa preocupação com o mercado financeiro em geral que segue colocando um tom baixista no mercado. Além disso, hoje, nessa segunda-feira, sem a referência de Chicago, a gente tem olhado mais para as bolsas asiáticas e há uma pressão negativa vinda também aos preços do óleo e que acabam se refletindo também sobre o grão de soja. O óleo de palma, que é o principal concorrente do óleo de soja no globo, usado principalmente na Ásia, ele já caiu 43%, mais ou menos, em relação aos picos de preços que eram negociados no mês de março. Só hoje, na Bolsa da Malásia, o óleo de palma caiu mais de 7%, e isso deve exercer alguma pressão negativa quando os negócios em Chicago retomarem amanhã. Cristiano, falando especificamente de China, neste momento, como que a China tem pesado nos negócios? Eu lembro que o relatório de vendas e exportações da quinta-feira é até esperado que isso ocorresse, mas tinha muito mais cancelamento do que venda. E não tinha muita presença chinesa, aliás, a gente não tem visto naqueles levantamentos, aquelas divulgações diárias do Departamento de Agricultura norte-americana. O que tem ocorrido com a China em relação ao seu apetite por soja, principalmente soja americana? A China realmente nos passa alguns sinais dúbios. Primeiro, a gente tem realmente uma desaceleração das compras. Os chineses foram mais agressivos na compra entre os meses ali de maio e junho. Essa soja chegando lá deu uma amenizada na necessidade de soja importada para destinação às indústrias. Eles estão com um volume de cobertura de compras já elevado para o mês de julho, para o mês de agosto, portanto isso já naturalmente diminui o apetite dos chineses. As margens de esmagamento de soja importada por lá também estão muito pressionadas, o que acabam afastando o apetite do chinês, porém há alguns pontos positivos a gente analisar nesse momento também. O primeiro ponto positivo é que as margens da suinocultura, principal consumidora de farelo de soja, são margens que vêm crescendo nas últimas semanas e seguem em crescimento nesses últimos dias. Isso dá aí um teor de que esse apetite por compras pode ser retomado nas próximas semanas. E um segundo ponto que também é positivo é que os chineses consumiram boa parte dos seus estoques estratégicos de soja. Se eles tiverem um momento de preços adequados nas próximas semanas, eles podem optar pela recomposição desses estoques, o que faria a demanda ficar um pouco mais agressiva. Citando especificamente o ponto que você citou de cancelamentos de compras nos Estados Unidos, era algo já esperado, né? O volume de vendas estava muito superior
aos níveis projetados para o ano todo, e hoje esmagar soja americana nos Estados Unidos traz margens melhores a quem está na ponta compradora lá do que destinar essa soja para a China. Então, algumas empresas têm redirecionado o seu produto para o mercado interno, cobrindo as posições exportadas com soja brasileira, que é mais barata do que a americana nesse momento. E isso tem propiciado esses cancelamentos e até mesmo a prorrogação desses contratos para depois da safra colhida com o produto, com a soja nova, vamos dizer assim. Tá certo, Cristiano. Para encerrarmos o assunto soja, aqui para o Brasil, em relação principalmente à comercialização de soja, o produtor está se pontuando, tem se posicionado de uma maneira um pouco mais restritiva. O que você espera para essa semana aqui no Brasil? Olha, se tivermos aí um teor baixista se consolidando em Chicago, acreditamos que a ponta vendedora seguirá retraída aqui no Brasil. A gente sabe que existe uma preocupação em termos de armazenagem, já que o milho está entrando nas principais regiões produtoras e encontrando armazéns já repletos de soja, né? A nossa janela de vendas está mais lenta nesse ano. Na nossa visão, o produtor seguirá segurando essa soja, alguns já têm até colocado essa soja em bolsões, para realmente carregar essa soja um pouco mais para frente, principalmente a partir de setembro, colocar esse produto no mercado. O produtor que tem despesas mais curtas, que precisa fazer negócios, esse produtor não tem muito para onde correr, mas a gente vê que grande parte deles tem dado preferência para a execução dessa necessidade de capital com o milho recém-colhido, buscando aí, às vezes, trazer esse milho para o mercado nesse momento e buscar operações em bolsa, buscar outras alternativas que o deixem participando no mercado daqui em diante. Mas certamente com os preços atuais, a ponta vendedora seguirá retraída. Tá certo, Cristiano Palavro. Olha só, Cristiano, eu vou agradecer por enquanto a sua participação aqui no Agricultura BR, porque daqui a pouco eu quero falar com você a respeito de milho. Mas antes, nós vamos destacar, inclusive, um levantamento que a Pátria Agronegócios faz, que mantém esse trabalho sendo feito diariamente, mas que mostra como é que vem o andamento da colheita de milho aqui no Brasil. Veja só comigo como é que a Pátria tem se posicionado. Nós temos uma relação em relação ao milho em termos de colheita para o milho de segunda safra. Você vê aqui que a média, de acordo com Pátria Agronegócios, vem em 23,9%. Para os últimos 5 anos, no dia até esse último domingo nós tínhamos 13,3% no ano passado, né? Ano passado até essa data, 13,3% das áreas com cultivo de milho colhidas, e agora, chegando até o último domingo, até 34,1%, mostrando uma antecipação muito boa em relação à colheita de milho. De acordo com o levantamento da Pátria Agronegócios, esse progresso é principalmente mais rápido no Mato Grosso. O Mato Grosso vem puxando, né, com muito mais cenário de velocidade essa colheita e vem se mostrando com produtividades médias interessantes, mas com grandes variações positivas, mas com grandes variações em estados como Mato Grosso, Tocantins também. Por outro lado, Minas Gerais e Paraná têm apresentado recuo nas suas produtividades. É por isso que eu vou agora continuar falando com o Cristiano Palavro, mas agora mudando o tema, mudando o assunto, falando agora a respeito do milho, começando pela essa colheita. Como é que você está avaliando essa colheita do milho aí em cima dos próprios números da Pátria Agronegócios? Cristiano, de novo, como é que você avalia esse momento? Fabiano, como bem citado aí por você, temos aí pouco mais de 34% da área já colhida, é um nível bastante acelerado de colheita, isso propiciado por uma janela de plantio muito adequada, né? Tivemos grande parte do milho plantado em janeiro, a maior parte em fevereiro, e pouco restou para o plantio mais tardio, que é feito no mês de março, aqui no centro-oeste brasileiro, e isso tem colocado mais milho no mercado, e esse aumento da oferta de milho acaba ajudando na pressão sobre os preços aqui na nossa BMF, que recua hoje novamente, e é claro também sobre os preços físicos.
Sobre os preços, é importante citar também a situação de Chicago, né, que vem caindo e isso acaba derrubando as paridades de exportação, o que também tem sido negativo aos preços. Em termos especificamente de colheita, Fabiano, o que a gente observa são excelentes resultados na porção mais ao norte do país, quando a gente olha para as colheitas em Rondônia, no centro-norte do Mato Grosso, no Tocantins, nas demais áreas do Nordeste brasileiro, essas colheitas têm sido positivas, os resultados são bons, diferente de quando a gente olha, por exemplo, para Goiás, Sudoeste Goiano, por exemplo, que é a principal região produtora do estado, vem tendo produtividades muito variáveis, mas em média mais baixas do que o esperado inicialmente, uma situação semelhante ao que a gente observa em Minas Gerais e semelhante também ao que se observa no Paraná. O Paraná deve colher uma grande safra, até pelo aumento da área plantada, pela janela de plantio favorável, um clima favorável, mas assim como o Deral vem reduzindo seu número projetado para a safra ao longo das últimas semanas, a gente acredita que esse número ainda fique menor, já que as perdas por pragas lá foi bastante significativa nesse ano. Então, o centro-norte brasileiro, muito bom, resultados excelentes, e no centro-sul do Brasil, resultados abaixo do que os produtores esperavam inicialmente. Cristiano, agora falando a respeito dessa produção de milho, que um andamento que nós estávamos acompanhando com o cereal, é uma pressão, uma certa pressão negativa também sobre esse milho. Como é que você analisa o mercado propriamente dito em relação a uma oferta que vai subindo em todo o Brasil? O mercado vem caindo, né, nessas últimas semanas, como eu falei na minha primeira fala sobre o milho, a gente tem uma pressão da maior oferta, a gente tem uma pressão vinda também dos preços internacionais, que tem sentido aí recuos nesses últimos dias, e a gente observa a ponta demandadora, a ponta compradora ainda muito tímida, realmente aguardando maior oferta de milho entrar no mercado, aguardando a continuidade dessas baixas de preços para negociar numa melhor janela. Então, para quem compra, né, essas quedas são positivas e eles realmente estão aguardando o aprofundamento disso. Em termos de exportações, a gente também precisará de grandes exportações ao longo desse ano para realmente tirar parte desse produto aqui que está sendo produzido em níveis muito maiores do que a gente observou em 2021. Na nossa visão aqui da Pátria, a gente deve chegar com exportações próximas de 40 milhões de toneladas nesse ano, o que colocará os estoques finais aqui no Brasil em níveis muito próximos da média dos últimos anos. Então a gente tem sim uma pressão negativa acontecendo no mercado nesse momento, puxada pela oferta. A gente precisa agora ver o lado da demanda mais agressivo para realmente trazer um cenário de aquecimento novamente desses preços. Em relação a essa demanda, você acabou de citar a demanda aqui para o milho brasileiro. Nós temos hoje o produtor de milho ou a produção de milho é muito voltada para os portos. Isso mostra um cenário no qual tem um déficit do cereal por conta de Ucrânia e também outras questões que acabam por vigorar neste momento. Os preços são muito atraentes também para esse milho no porto. Por outro lado, nós temos a demanda interna brasileira. Em relação à acomodação para uma safra que vem muito melhor do que a safra passada. Em relação à acomodação para atender mercado doméstico, mercado externo, temos números hoje que são essenciais, que atendem este cenário? Sim. Mesmo na nossa visão da Pátria Agronegócios, a produção total no Brasil esse ano vai ser um pouco menor do que os levantamentos oficiais, o SDA e Conab apontam hoje. Mesmo assim, a gente vai ter produtos, sim, para garantir o fornecimento interno. Na nossa visão, são cerca de 76 a 77 milhões de toneladas que vão aí suprir as cadeias de produção de suínos, aves, bovinocultura, a indústria de alimentação humana e também as indústrias de etanol, a partir de milho aqui do Centro-Oeste. Esse produto vai estar disponível, sim, para essas empresas, porém a janela, a demanda exportadora será agressiva e isso pode trazer um cenário de preços diferente do que a gente espera normalmente num cenário de grande oferta. Para isso, a gente basta lembrar o passado recente, né? Nós já tivemos uma safra 2020, por exemplo, uma safra extremamente positiva, mas que foi de preços crescentes
ao longo do segundo semestre devido a uma demanda exportadora muito agressiva. Por outro lado, a gente teve uma safra 2021 extremamente quebrada, com uma oferta muito menor, e tivemos um segundo semestre de preços descendentes, né, preços em queda. Então, só a disponibilidade do produto, a oferta do produto, não é suficiente para a gente determinar a tendência de preços, o lado da demanda. Quanto efetivamente vai sobrar de produto lá ao final do ano comercial é o que realmente direciona o mercado. As indústrias do mercado interno têm que ficar atentas a isso, aproveitar as janelas de preços mais baixos, porque sim, há uma tendência de exportações grandes puxada por fatos como você citou. Temos uma safra americana grande, mas que não elevará os estoques por lá, temos a questão da Ucrânia, então a demanda por milho não tem se arrefecido nesses últimos meses, então todo um cenário que com um dólar forte coloca o produto brasileiro extremamente competitivo no mercado externo nesse ano. Cristiano, olha só, o Fernando Moreira Schaffer, de Santa Catarina, está fazendo uma pergunta agora a respeito da sua fala de há pouco. Ele está dizendo o seguinte: qual que é o momento, então, de compra para quem precisa do milho? Essa é uma pergunta muito boa, né? Agradeço a pergunta do colega. Desde já deixo a Pátria Agronegócios aí à disposição para a gente ajudá-lo nessa tomada de decisão, mas de fato o mercado vem recuando nesse momento e na nossa visão a gente vai ter uma janela bem favorável ao longo do período de colheita. Depois que essa colheita se concluir, grande parte dos produtores vão preferir pela armazenagem do produto, apesar dos armazéns ainda preenchidos com soja, a gente tem a possibilidade dos silos bolsa, que são muito utilizados em todo o Brasil e dão essa flexibilidade de armazenagem ao produtor, e a gente vai ter a nossa janela de exportação ganhando intensidade, principalmente de agosto em diante. Dito isso, a gente vê uma janela importante aí já nas próximas semanas para a ponta compradora. Tá certo, Cristiano Palavra, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Uma ótima tarde, Fabiano, e uma grande semana aí para vocês. Uma ótima semana para você também e para toda a equipe aí da Pátria Agronegócios. Falamos agora da previsão do tempo aqui no Agricultura BR, e principalmente do tempo mais seco que tem assolado parte fundamental, importante da produção brasileira. Vários estados estão já em estiagem e sem essa chuva, a umidade fica baixa e impacta a vida de todo mundo e, claro, também o desenvolvimento das produções. Para falar a respeito de expectativa climática, nós vamos conversar agora com a Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. E o tempo seco continua atuando no Sudeste. Além disso, sem expectativa de chuva para a região. O lado positivo é que os agricultores das lavouras de cana-de-açúcar do estado paulista se beneficiam, pois a cultura está em fase de colheita. Inclusive, Morro Grande é uma das principais localidades de produção da cultura. Quem tem também tempo seco, Fabiano, é o Centro-Oeste. Por lá, não há expectativa de chuva para o estado de Mato Grosso nesses primeiros dias de julho. E o cenário segue favorecendo a colheita do milho, segundo a safra no estado. Sorriso é uma das localidades que apresentam um tempo firme e favorável para a colheita nesta área. Na região nordestina, também mesma condição, tempo seco em grande parte do Maranhão, Piauí e Bahia, o que favorece a colheita do algodão. Vale ressaltar que no estado do Maranhão, a colheita da pluma já começou em Balsas, município que fica no extremo sul do estado. É uma das localidades que cultiva e que fica com tempo favorável para a colheita. Quanto à chuva, não tem previsão nos próximos dias. Na região norte, como podemos ver, o estado de Rondônia segue sem previsão de chuva nos próximos dias. E áreas de instabilidade atuam no Rio Grande do Sul, provocando chuva em boa parte do estado ao longo desta segunda-feira. E mais uma vez, as atividades em campo das culturas de inverno podem ser interrompidas pelas chuvas previstas para o estado.
Observamos que os modelos no sul do país apontam chuva nesses primeiros 10 dias do mês de julho, com os maiores volumes concentrados entre a Grande Porto Alegre e o sul do estado gaúcho, o que pode impactar a instalação do trigo, por exemplo. Fabiano? Tá certo, Julian. Uma ótima tarde a você. Por aqui eu volto a trazer as informações do mercado do milho. Você acompanha comigo agora como é que vem o milho no mercado futuro brasileiro. B3, portanto, nós temos aqui as posições de curto prazo, vai cedendo, segue o mesmo alinhamento que tínhamos nas últimas semanas, com a posição de setembro, R$ 83,35 a saca de 60 quilos, queda de 1,13%. Já novembro vem com R$ 86,28 a saca, queda de 0,72%. Janeiro, R$ 88,71 a saca, queda de 0,96%. E março, R$ 90,97 a saca de 60 quilos, com queda de 1,12%. São os números que eu destaco com o milho na B3 aqui no país. E o estado do Paraná vai produzir menor quantidade de milho e trigo, de acordo com os números que foram apresentados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná. É perda de produtividade, são os fatores que nós trouxemos aqui já durante esse programa, mostrando que a produtividade vai cedendo em alguns estados, entre eles o estado paranaense. Para falar a respeito deste assunto, você acompanha agora a reportagem de Mauro Andrade. E a produção de milho safrinha no Paraná deve ser menor do que a previsão anterior. A previsão anterior era de que o Paraná produziria 16 milhões e 100 mil toneladas de milho agora, mas não é o que constataram os técnicos do DERAL. Haverá uma redução de mais de 550 mil toneladas para a safra 2021-2022. O volume, lógico, é ligeiramente menor do que a expectativa inicial. Agora, a redução está ligada principalmente a fatores climáticos pontuais em algumas regiões do estado e de doenças na lavoura, especialmente a cigarrinha. Quem lembrava isso era o Edmar Gervásio, que é analista do mercado de milho lá do DERAL. Mesmo com esse corte, vale lembrar, esse volume produzido, esperado, se confirmar, vai superar em 170% o que foi colhido no ciclo anterior. O rendimento médio estimado é de 5.682 quilos de milho por hectare, numa área de 2.719.000 hectares plantados. A área é recorde para uma segunda safra, lembram os técnicos do DERAL. E a produção média das áreas colhidas, que significa 6% do total até o momento, gira em torno de 4.900 quilos por hectare. Mas também houve uma redução na produção de trigo lá no Paraná. A produção de trigo foi reduzida em 24 mil toneladas e a estimativa agora é de que o estado vai produzir 3.856.000 toneladas, em comparação com aquela expectativa de quase 3.900.000 toneladas previstas anteriormente, haverá, portanto, uma redução. Agora, mesmo com essa redução, a colheita ainda será 20% maior do que na safra passada. Apesar de julho ser um mês mais frio, trazendo riscos aí para as lavouras, pelo menos as lavouras mais precoces, o fato é que as condições sustentam uma possibilidade de produção 3,9 milhões de toneladas, segundo o analista do Departamento de Trigo, lá, o Carlos Hugo Godinho, do DERAL. Aliás, o DERAL estima uma produtividade para o trigo que supera aí a 3.300 quilos por hectare, com uma área plantada no Paraná de 1.166.000 hectares. Segundo o DERAL, desse total, restam um pouco mais de 100 mil hectares a serem plantados. Haverá uma redução frente à estimativa anterior para milho e para trigo, mas o Paraná ainda terá um aumento da produção quando comparado a períodos anteriores. A situação não é tão favorável, mas também não é tão ruim. Walter Puga Júnior, de São Paulo.
Sigo trazendo informações do mercado do milho e agora o andamento no Centro-Sul para a colheita. Os dados que você vai conferir agora são da consultoria AG Rural, que divulgou nesta segunda-feira os números fechados até a semana encerrada na última quinta-feira. Veja conosco então como é que esses números se posicionaram. Nós temos aqui o desenvolvimento para a colheita de milho segunda safra, que no ano passado, até o dia 30 de junho, ele vinha na casa de 12,2%. Houve um avanço relevante para a colheita na última semana, porque esse avanço chegou a 10,4 pontos percentuais, já que a semana passada estava em 20,3% e agora, como você vê no gráfico, chega a 30,7%. Significa que no centro-sul do Brasil já foram colhidos 25 milhões de toneladas de milho, é o que mostram os números da consultoria AG Rural, que traz aí também a cenário e também a percepção de que vem bastante adiantado, principalmente por conta do estado de Mato Grosso. Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre Plano Safra e também o entendimento da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul sobre os recursos colocados à disposição para o produtor gaúcho. Eu vou para o intervalo e volto já. Os recursos do Plano Safra já estão sendo colocados à disposição pelos bancos em todo o país. Há pouco você tinha a informação do Banco do Brasil com Walter Puga Júnior. Nós vamos trazer agora o que as entidades pensam a respeito desse importante lançamento em torno do volume colocado à disposição, principalmente para a agricultura comercial. A reportagem é de Berenice Leite. O novo Plano Safra entra em vigência em julho. Portanto, os recursos já começam a ser contratados nos próximos dias. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse que o plano atendeu às expectativas. Importantíssimo fazer com que esse recurso chegue ao mundo dos produtores rurais, agricultura familiar, NAFA, médio produtor, aos maiores produtores. As taxas de juros para pequenos e médios produtores ficaram abaixo de 2 dígitos, 5% e 6% para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e 8% para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Quando se fala em qualquer incremento em termos econômicos para ajudar na safra, a gente já fica assim, torcendo para que saia logo. Então, esse Plano Safra está sendo esperado assim, com muita ansiedade por todos os produtores do estado de Mato Grosso. O desafio agora é fazer com que esses recursos cheguem o quanto antes aos produtores, principalmente pequenos e médios, para que eles plantem mais uma safra recorde e atinjam a meta de 300 milhões de toneladas. Dos 341 bilhões de reais disponibilizados para o Plano Safra, 243 bilhões são destinados à agricultura empresarial, com taxas de juros de 12% ao ano, o que contempla as cooperativas que ocupam um papel importante no cenário do agronegócio. Nos cabe, portanto, reconhecer e ressaltar todo o esforço do governo federal para que estejamos aqui hoje acompanhando o lançamento deste Plano Safra, que estará à disposição dos produtores rurais brasileiros, o que contribuirá para permitir para um ciclo, sem dúvida nenhuma, ministro, muito fértil para a nossa agropecuária. De Brasília, Berenice Leite. E os fatores climáticos não têm contribuído com as últimas safras no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, muito pelo contrário. O Rio Grande do Sul acabou sendo severamente afetado por mudanças climáticas drásticas, por fatores ligados à seca, pouca disposição de chuva. As quebras vieram
como muito bem sabe o produtor gaúcho e aqui pelo Canal do Boi, os telespectadores, produtores de todo o país. Sobre a disponibilidade de recursos via Plano Safra e também como que esses recursos estão sendo aplicados no campo, o repórter Paulo Andrei conversou com o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Veja. O Rio Grande do Sul vem enfrentando dificuldades, principalmente no período pós-estiagem. Os problemas vão desde o aumento nos insumos, a baixa produção de soja, milho e arroz. Esse último tendo sua área cultivada diminuída em relação ao custo-benefício que o produtor vem recebendo. Mesmo assim, o cenário internacional se mostra promissor. Com uma crise mundial de alimentos cada vez mais próxima, a análise econômica dos desafios mostra que o Brasil ainda pode se tornar o grande celeiro do mundo. Mas alguns pontos importantes devem ser analisados, como destaca o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Nós falamos sobre essa crise mundial de alimentos, que é algo que está vindo, que cada vez mais nós vamos ver as pessoas sentindo e a mídia falando. E isso traz para o Brasil uma oportunidade, porque nós temos um poder muito grande na nossa mão que nós não sabemos usar direito, que é o poder de ser o maior exportador líquido do mundo de alimentos. E o mundo ele não vive sem a agricultura brasileira. E não é eu quem disse isso, foi a diretora-geral da OMC que disse isso. Então nós estamos vendo um mundo que entra em crise, mas ao mesmo tempo nos dá uma baita de uma oportunidade. Na verdade, de expandir nossa produção, de ter mercado lá fora, de melhorar nossos níveis de preço. Mas é evidente que nós temos que encarar os nossos problemas, os nossos desafios que nós temos. Se o mundo está com um desafio de abastecimento, nós temos um desafio de custo. Porque o consumidor se queixa, e com razão, da inflação dos alimentos, mas existe uma inflação nos custos de produção também, que, diga-se de passagem, está maior do que a inflação do custo dos alimentos. Então, se o consumidor está sofrendo, saiba que o produtor sofre mais com a inflação ainda. Então, aproveitar essa oportunidade que o mundo está nos dando, mas diante de uma inflação de custos severa, que é no mundo todo, diga-se de passagem, de uma falta de crédito, uma crise de crédito também muito severa, e vindo de uma descapitalização, como aconteceu no ano de 2022, pelo menos no sul do Brasil, em razão da estiagem, são componentes para os produtores adicionais que fechar essa equação, cada um vai ter que fechar a sua, mas para poucos será fácil, para a maioria será uma equação difícil. As oportunidades chegam para todos os agricultores, mas o economista deixa o alerta para tomar cuidado com as ofertas que parecem muito promissoras. Afinal de contas, de um lado a oferta e de outro a demanda, com grandes taxas de juros aplicadas diretamente para os produtores. Nós temos um plano safra muito pouco funcional e este nos deixa a pé no momento que a gente mais precisa, diga-se de passagem, que é quando os juros estão lá em cima. Então, movimentar esta operação de produção exige mais recursos, porque os preços das coisas estão mais caras. Então, este produtor, quando ele vai para o processo de produção, ele está descapitalizado porque colheu menos e precisa mais dinheiro. A equação é contraditória. E isto faz com que muitas vezes as pessoas se enrolem, mesmo tendo um cenário bom. Porque nem sempre o resultado está na produção, às vezes está fora da porteira, no processo de comercialização e na gestão. Então, pagar 18%, 19% de juro sobre um montante pequeno, ok, mas sobre um montante grande é complicado. O grande e pequeno depende do percentual que ele toma em relação ao seu próprio negócio. Então, sim, existe uma pressão enorme sobre a produção brasileira, sim, tem muita demanda lá fora, sim, nós vamos vender bem a nossa produção, mas em primeiro lugar tem que colher. O clima não tem nos ajudado muito, em primeiro lugar tem que colher. Eu já vi muitos produtores, por não fazerem uma lavoura da maneira correta, qualquer probleminha climático, a produtividade vai embora. Ou de praga, ou seja lá o que for, a produtividade vai embora e o resultado também vai embora, mesmo com a perspectiva de preço bom. Depois que colher, tem que ter produzido a um custo que se pague, né?
Então, porque os preços estão altos, mas os custos também. Então, cada um vai ter que fechar sua conta. Está aí o Antônio da Luz dando seu posicionamento. Esse posicionamento é muito sério. Durante o lançamento do Plano Agrícola Pecuário e principalmente nas edições do Agricultura BR da última sexta-feira, eu falava a respeito da utilização de uma maneira racional a respeito do acesso aos recursos. Evidentemente que esses recursos têm taxas menores do que do mercado, mas elas não são baixas. Essas taxas, elas são elevadas, o produtor já tem um custo de produção alto e você vai ter ainda um recurso financeiro com juros ainda mais elevados. Então, é necessário, neste momento de uma forte inflação, se pensar muito bem como e quando utilizar recursos que estão sendo disponibilizados. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos voltar para falar de mercado de café. Eu vou conversar com o Haroldo Bonfá, vamos falar um pouco a respeito do que vem ocorrendo com o café robusta, também como é que nós estamos vendo a comercialização do café arábica, tudo isso e muito mais depois do intervalo comercial. E o Agricultura BR agora traz em destaque as informações do mercado do café. Nós vamos falar hoje sobre café robusta, falar também sobre café arábica, lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, dia da independência norte-americana, 4 de julho. Para falar a respeito das questões ligadas ao café, eu converso agora ao vivo pela internet com Haroldo Bonfá, que participa do programa conosco. Haroldo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR mais uma vez. Como que o mercado tem se posicionado, antes de falar de arábica, como é que ele tem se posicionado em Londres, principalmente em torno do café robusta, que é uma referência importante para o Conilon brasileiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. O Conilon está sofrendo aí um problema muito grande. Por quê? A safra brasileira, que ainda não está bem definida quanto que vai ser, mas se falam assim, acima de 20 milhões, se falam até em 23 milhões de sacas, ele tem pressionado bastante o mercado. Mas eu não acredito que pressionou o suficiente. Nós estamos com números aí de café Conilon negociado no mercado interno a 650, 680 reais a saca. É um número assim bem significativo, né? Uma vez que toda essa pressão de entrega de café novo pressiona o mercado. Como que isso afeta, inclusive, a Bolsa de Londres, que faz esse balizamento para o nosso Conilon? Ele caiu, Londres caiu na sexta-feira, tem caído, está caindo agora, rompeu o nível de $2.000 a tonelada, é um nível super importante, esse rompimento para baixo, está agora 1998, ele tem várias explicações. Uma delas, eles estão usando que é o real. A desvalorização do real impacta severamente todas as negociações lá fora, uma vez que permite que o Brasil seja mais competitivo em termos de entregas de café lá fora no exterior, e com isso pressionando os preços para baixo. Além de tudo, nós temos aí os números que o Departamento de Agricultura americano soltou no começo do mês de junho, né, sobre o Vietnã, dizendo que eles vão colher basicamente a mesma coisa, 30 milhões de sacas, é 29.800 alguma coisa, mil sacas, né? São números estáveis, ou seja, ele está dentro do limite, dentro da oferta que existe mundial. Se você acrescer a entrada do Conilon brasileiro, né, ele vai aí então pressionar para baixo, que eu acho que daí que está advendo toda essa pressão em termos de preços no mercado interno e no externo. Em relação a essa demanda interna aqui no Brasil, por esta variedade de café, como é que está esse processo, Haroldo? Ótima pergunta, sabe por quê? Porque o Conilon foi tido como muitos, e durante muitos anos, como o patinho feio, né? Todo mundo classificava o Conilon como bebida neutra, ou até uma bebida inferior.
E hoje nós temos aí uma classificação, nós temos até o Kill Graders, né? São árbitros internacionais que provam não só o nosso Conilon e o Robusta, né? Nós temos as duas subvariedades, e com isso temos tido assim, notas excepcionais. Ou seja, o Conilon utilizado no mercado interno, tanto na sua parte industrial, principalmente no solúvel, como no torrado moído, como também para consumo direto, ele tem sido muito utilizado e será muito mais ainda com esse processo de diferenciação de bebida, que é muito comum, muito importante e depende não só do cultivar, como também da qualidade e do modo como é feito a sua colheita. Ou seja, produtores, tenham muita atenção e tenham essa visão de diferenciar o seu Conilon. Há possibilidade, consulte o seu técnico agrícola e com isso você terá preços melhores e mais oportunidade de colocação do seu próprio café. Haroldo, falando de Conilon, nós temos a produção concentrada, principalmente no Espírito Santo, que é o maior produtor dessa variedade, e no mundo todo nós temos o Vietnã como o maior produtor do Robusta, dessa variedade específica do café Robusta. Como que hoje está essa oferta, principalmente vietnamita? Então, o Vietnã sofre vários problemas. Ele teve problema de logística, também foi afetado pelo Covid, teve problema de frete, teve problema de transferência de preços, e com isso ele ficou pouco competitivo em alguns momentos e ele trava internamente a sua venda. Ou seja, ele pressiona o preço de Londres com o fato dele falar assim, não, a esse preço eu não vendo, a esse preço não entro no mercado internacional. E com isso, ele consegue, em alguns momentos, essa pressão de alta. No entanto, a oferta fala mais alta. Então, como nós estamos vendo, essas quedas de preços sucessivas são pressionadas pelo aumento de oferta, ou seja, café disponível no mercado para fazer frente às necessidades, que são muitas. Como eu já disse, você usa tanto no solúvel, como no torrado moído, como no consumo direto. Haroldo, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu vou fazer algumas perguntas sobre o Arábica. Nós não estamos tendo hoje a referência internacional dos negócios, feriado nos Estados Unidos, neste 4 de julho, portanto, não temos operação na plataforma da ICE. Por outro lado, nós temos um mercado que já vem andando, ele tem oscilado demais, essa oscilação principalmente tem, de certo modo, irritado o cafeicultor brasileiro, que tem visto ali muita oscilação, muita mudança nos preços pagos. Como que você diagnostica esse momento do café Arábica que acaba refletindo sobre os negócios aqui no Brasil? Não há dúvida. Realmente, se você tem uma visão aí super importante, que é a volatilidade, né? Essa volatilidade cresceu, ela chegou na semana passada, e num dia só, variar 1.200 pontos, né? Isso é impressionante. Isso dá uma oportunidade para quem está operando, se estiver muito atento, de ganhar, mas também tem o reverso. Você pode perder muito e muito rápido com essa volatilidade. Ela não se definiu. Um número hoje de você falar entre 2,15 e 2,35, se ele ficar, Nova York ficar nesse range, ele está muito dentro do que se espera de mercado. No entanto, muita gente fala de romper os 2,50 no futuro, né? E com isso assusta bastante gente, tanto na parte do produtor como do importador. E com isso ele toma decisões mais rápidas, baseado apenas em futurologia, né? O que vai definir melhor esses números? Primeiro, o real andamento da colheita, não só em termos de quantidade, como em termos de qualidade. Nós tivemos aí rupturas devido à seca, que pré-colheita, antecipação, uma colheita não uniforme, e isso tem prejudicado bastante e tem deixado bastante gente apreensiva quanto a isso.
Ou seja, precisamos ter mais desenvolvimento, mais café em mãos para tomarmos decisão sobre qual é realmente o número efetivo de colheita. Lembrando que o USDA, o Departamento da Agricultura americano, deu um número de 64 milhões de sacas café a ser colhido pelo Brasil. Ou seja, é um número extremamente alto, está em linha com muitos traders do mercado, não está em linha com os números da Conab, mas isso é normal, essa discrepância, né? Mas o mercado se posicionou, se precificou no 64. Caso haja uma alteração, isso sim pode fazer pressão nos preços. Lembrando que o dólar, a desvalorização do real, implica demais também nesses preços, né? Então, essas combinações são fundamentais para a definição de negócios futuros e preços futuros. Muito bem, Haroldo Bonfá, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR nesta segunda-feira. Uma ótima tarde a você. Fabiano, uma excelente semana para todos e vamos em frente que tem muito trabalho pela frente. Um grande abraço. Muito trabalho e está aí o produtor rural exatamente fazendo isso. Um grande abraço. Haroldo Bonfá sempre trazendo as perspectivas, a pontuação sobre o mercado do café. Por falar em café, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada como é que vem, então, o mercado futuro. Você já sabe que não tem café arábica negociado em Nova York. Por outro lado, temos o Robusta sendo negociado lá na Bolsa de Londres. É o que nós vamos acompanhar agora. Você vê aqui os números para o café Robusta. Lembrando que é a plataforma Life, portanto, temos negociação aqui em dólar e tonelada. Posição de setembro é negociada a 2.002 dólares, com queda de 0,19% por tonelada. Já a posição de novembro, negócios em 2.005 dólares, vem com ligeira queda, praticamente estável, a 0,05% de recuo. Posição de janeiro vem com 1.998 dólares a tonelada, queda de 0,20%, enquanto que a posição de março, a tonelada é negociada a 1.996 dólares e com queda de 0,15%. São os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres. Para finalizar essa edição, você acompanha comigo como é que vem os negócios com o dólar comercial neste momento, sem muita alteração frente à abertura do programa. Estava perdendo 0,5%, agora perde 0,53% a R$ 5,29 mais 3 são os números para a moeda norte-americana no câmbio comercial. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!